Fala a verdade pra mim. Você acreditaria se eu te dissesse que o coração espiritual do mundo não está nem em Roma, nem em Jerusalém, mas aqui no Brasil? Ao longo do século XX, diferentes vozes se levantaram, pastores, místicos, profetas, homens de fé que, mesmo vindo de culturas distintas, apontaram para o mesmo lugar, o Brasil. Billy Graham foi um deles. O evangelista mais influente do século passado, pregou em mais de 180 países, falou diante de presidentes, reis, multidões, mas quando olhou para o Brasil, suas palavras ganharam um peso diferente. Ele declarou que, daqui, poderia surgir um reavivamento capaz de tocar o mundo inteiro. E não era diplomacia, não era elogio barato, era sim uma visão profética. Ele enxergava no Brasil algo que poucos estavam percebendo. Oi, muito prazer, eu sou o Hugo e eu percebi que o mundo quem mudou minha mente durante toda a minha vida. E quando eu despertei, meu propósito é despertar a sua mente também. Para isso eu faço lives aqui nesse canal todos os dias às 18h15. Toda segunda-feira eu vou te mostrar revelações históricas, te contar a história oculta dos acontecimentos do mundo que fazem muita diferença, que a escola não te contou. Toda terça-feira eu vou te trazer profissionais que estão dentro da nossa comunidade para te mostrar coisas valiosas para sua vida. Tá? Na quarta-feira eu vou te mostrar como vai ser o futuro. Toda quinta-feira sobrevivencialismo raiz para você aprender técnicas com quem vive isso. Vai ser muito importante nos próximos passos do mundo, mas não adianta só se proteger fisicamente, mas espiritualmente também. Por isso, sexta-feira, ensinamentos de Cristo, para a gente começar bem ali o nosso fim de semana no alto astral espiritual. Outro também, Edgar Cayce, chamado de profeta adormecido, também deixou pistas. Em suas centenas de visões, Cayce falava de uma terra do hemisfério sul, uma nação jovem, cheia de vitalidade, que teria papel espiritual decisivo no futuro. Seus seguidores acreditam que ele se referia ao Brasil, um país chamado a ser o pulmão espiritual da humanidade. E eles não foram os únicos. O escritor francês Jules Romans, do início do século XX, escreveu que o Brasil tinha uma missão espiritual para o mundo moderno. O místico italiano Pietro Baldi, que viveu em São Paulo, afirmou que daqui sairia a nova luz para renovar a humanidade. Até mesmo profetas pentecostais norte-americanos, em meados do século XX, repetiram a mesma visão. O Brasil será palco de um grande avivamento. Será mesmo que isso é coincidência? Ou será que de fato existe algo nesse solo que atrai a promessa de Deus? O curioso é que nenhum desses homens falava de riqueza, de poder político, de conquista militar. Eles falavam de fé, de espiritualidade, de uma chama que nasce num coração mais simples, mas que pode incendiar o mundo inteiro. O Brasil, um país marcado por contradições, desigualdades e muitas crises, seria mesmo escolhido para ser um berço de um reavivamento mundial? Billy Graham acreditava que sim, Edgar Cayce também, todos esses outros afirmaram e confirmaram isso. Mas o que eles estavam vendo exatamente? Por que o Brasil, quando Billy Graham visitou a gente em 1974, foi lá no estádio do Maracanã, onde mais de 200 mil pessoas ouviram a sua mensagem naquela noite. Foi a maior cruzada evangelística de toda a vida dele. Ele se disse impressionado. Disse que nunca tinha visto tamanha receptividade espiritual. Ele declarou que o Brasil poderia se tornar o coração da fé cristã mundial, mas não como uma potência militar ou econômica, mas como aquela nação que carrega uma chama de avivamento. Esse detalhe é crucial. Billy Graham conhecia dezenas de países, afinal ele pregou em cidades muito ricas, mais organizadas, mais poderosas. Mas foi aqui no Brasil que ele viu algo único, uma fome espiritual coletiva, uma paixão por Deus que transbordava. Edgar Cayce, por outro lado, falava a partir de suas visões. Ele acreditava que a América do Sul seria um refúgio espiritual do fim dos tempos,
um lugar preservado de grandes catástrofes globais. Ele apontava para o Brasil como o centro desse renascimento. Em suas leituras, Case dizia que esperança viria debaixo do Equador, de uma nação marcada pela mistura de povos, culturas e raças, onde a espiritualidade florescia com intensidade. E mais uma vez, isso parece convergir para o Brasil. Outros místicos reforçaram essa visão. Pietro Baldi viveu em São Paulo e ele escreveu que do Brasil surgirá a nova civilização espiritual da humanidade. Ele via o país como um terreno fértil para a revolução da fé, não aquela revolução tecnológica, científica, mas uma revolução moral, espiritual. O que todos esses homens enxergaram? O que havia no Brasil que chamava tanta atenção profética assim? Talvez seja a nossa diversidade, um povo que carrega em si a herança indígena, africana, europeia, oriental, essa mistura. Um caldeirão mesmo humano, que apesar de tantas diferenças mantém viva a chama. Talvez seja a nossa paixão. Enquanto os outros lugares a fé se esfria, aqui ela ainda é fogo. Enquanto outros lugares a religião se torna uma tradição morta, aqui ela ainda pulsa com vida. Talvez seja a simplicidade. Um povo que sofre, mas não perde a esperança, que enfrenta crises, mas continua acreditando, que canta, que ora e que chora diante de Deus. Billy Graham viu isso. Edgar Cayce previu isso. E o Baldi escreveu sobre isso. Todos eles confirmaram e muitos outros também. O que significa, afinal, que o reavivamento mundial virá pelo Brasil? Não é apenas sobre grandes igrejas ou multidões aí no estádio. É um sopro espiritual que começa pequenininho, mas ele se espalha como um fogo sobre a palha seca. O Brasil pode ser o catalisador de uma revolução global, uma renovação, um avivamento que não começa em palácio, mas em lares simples, que não nasce da riqueza, mas vem daquela fome espiritual que não depende de títulos, mas daqueles corações realmente quebrantados. A pergunta que fica é: será que a gente está preparado para isso? Ou será que a gente vai deixar essa promessa passar diante de nós e não se cumprir? A gente sabe que hoje o Ocidente vive um declínio espiritual. Na Europa, as igrejas se transformam muitas vezes em museus, e nos Estados Unidos a fé se mistura cada vez mais com a política e também com o consumismo. Em muitas nações, Deus virou apenas uma tradição cultural. Mas no Brasil, algo diferente acontece. Mesmo em meio à violência, à corrupção, à pobreza, a fé continua viva. Não importa se é uma igreja simples de madeira, ou em uma sala improvisada, ou em um estádio lotado, aqui o povo ainda clama. E é esse clamor que atrai os olhos do céu. É esse fogo que faz o Brasil um lugar profético, porque o reavivamento nunca nasce da abundância, ele nasce da fome. Esses profetas viram isso. Todos eles declararam, sonharam, escreveram, repetiram e vêm dizendo que todos apontam para o mesmo destino. O Brasil, então, seria o epicentro de uma renovação espiritual mundial. Mas a gente não pode esquecer. A profecia aqui não é uma garantia. A profecia é mais um convite, ela mostra um caminho. Mas quem decide se ela vai se cumprir somos nós. Se o Brasil carrega essa promessa, então cada brasileiro também carrega uma responsabilidade dentro de si. Não basta esperar que o avivamento aconteça. Ele precisa começar agora, no seu coração, na sua casa, na sua família,
no seu secreto ali com Deus. E se esse sopro vier, o mundo inteiro será impactado. E o Brasil pode se tornar não apenas o coração geográfico do planeta, mas o coração espiritual da humanidade. Olha, desculpa interromper, mas eu queria convidar a sua família para vir junto da minha e junto de centenas de outras famílias para o Refúgio, que é a nossa comunidade de prática. Tá? Se você já é uma pessoa desperta, você sabe que as coisas vão ficar difíceis aqui. A gente quer praticar, não somente saber as coisas, tá? Para isso você vai ter vários grupos, onde você vai ter o grupo da sua região, grupo de estudos, geopolítica, sobrevivencialismo, da Bíblia, grupo de investimento, medicina alternativa. Participa do grupo que você quiser, tem muitos outros lá dentro, tá bom? E também, no pessoal da sua região, a gente vai formar redes de apoio ali dentro para você conhecer, fazer amigos, vai ter happy hours lá dentro. A gente já está começando a discutir em algumas regiões, tá? Condomínios autossuficientes, tá? E eu mando toda semana para vocês lá dentro um desafio de sobrevivencialismo para você evoluir, tá? A sua preparação e o detox da semana. Eles vão estar dentro da nossa plataforma. Aqui basta você olhar, tá? Links de itens que você deveria ter, profissionais, checklist completo. Todo dia eu mando resumo da live do professor mestre Daniel Lopes, aquelas lives abertas e gratuitas, tem curso de realocação estratégica, fiz um e-book para você com as melhores cidades, curso com um dos melhores, sério, um dos melhores sobrevivencialistas do país, para você entender aqui como preparar sua casa, como fazer um estoque, como saber de primeiros socorros, tá tudo aqui dentro, como você criar produtos em casa para se afastar daqueles químicos, né, no nosso corpo, entender de plantas medicinais, como fazer aqueles chás, tintura, secagem, armazenamento. Ainda vou fazer o workshop de empreendedorismo, porque os empregos vão mudar bastante, tá, até 2027, a gente vai começar a fazer isso lá. E também, inteligência artificial, estou trazendo tudo isso e muito mais, tudo que a gente puder trazer para a gente se proteger, tá? Com pessoas despertas. Então te convido, dá uma olhada, clica aí no link que eu deixei para você, vem se preparar junto com a gente, vai ser um prazer receber sua família.